Câmara implantará ainda este ano o sistema para dar celeridade na tramitação de projetos de lei. Serão abertas nesta quinta inscrições para concurso público de prefeituras e câmaras municipais. Evento debate as atividades que vão marcar a campanha Setembro Cidadão. Profissionais da educação debatem a importância da leitura durante o primeiro encontro de bibliotecas públicas. E ainda, Defensoria Pública fará neste sábado atendimento jurídico em Parnamirim. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 29 de agosto, do Câmara Repórter. Até o final do ano, a Câmara implantará o programa informacional. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Ranieri Barbosa, na sessão ordinária desta quarta-feira. O novo sistema informacional vai modernizar a atividade legislativa, trazendo celeridade na tramitação de matérias e permitindo ao cidadão potiguar o acompanhamento em tempo real da produtividade parlamentar. É exatamente um sistema que vai dar todo um apoio aos projetos legislativos, a todos os vereadores, às suas assessorias e gerar uma transparência em tempo real para a sociedade acompanhar tanto a atividade parlamentar como a produtividade legislativa. Desde um requerimento que a sociedade vai encaminhar um vereador, o vereador encaminhar a plenária, encaminhar para uma secretaria, para poder identificar qual é o assunto, os projetos de lei que estão tramitando, quem é o relator, qual é a comissão, qual é o parecer, a frequência dos vereadores, toda a vida do parlamento estará em tempo real à disposição da sociedade. Segundo o presidente da Casa, o sistema será integralmente implantado até o mês de novembro. Na hora que está se alimentando um projeto de lei, o seu objeto já convertir com um projeto que já seja lei, automaticamente o sistema já vai identificar. Então, isso também reflete numa melhoria da modernização, não apenas, mas exatamente do desenvolvimento parlamentar. E o mais importante é a sociedade acompanhar, a sociedade poder cobrar, a sociedade poder sugerir e a sociedade participar. Ainda na sessão de hoje, a vereadora Júlia Arruda usou a palavra para comunicar que a Defensoria Pública conquistou na Justiça a ação civil que obriga o município a criar o cargo de profissional de apoio escolar. Para exatamente dar apoio àquelas crianças e adolescentes com deficiência. Hoje, na rede pública do município, existe já a previsão desse auxiliar, mas ainda precariamente, apenas 70 para atender uma demanda de mais de 1.800 alunos. E queremos que, através desse projeto, possa também inspirar a própria rede privada. A Câmara promoveu o debate sobre o transtorno espectro autista. O preconceito e a falta de vagas na rede de ensino foram alguns dos temas destacados. Distúrbios do neurodesenvolvimento, os transtornos do espectro autista, seus problemas e desafios foram debatidos em audiência pública nesta quarta-feira na Câmara Municipal. A proposição foi do vereador Preto Aquino. Podemos aqui, através das pessoas que diretamente militam, que trabalham com essas pessoas, poder abrir o debate para que assim a sociedade tome conhecimento da realidade da situação de cada paciente. Também conhecido pela sigla TEA, os transtornos se apresentam já na primeira infância, tendo como características principais a dificuldade de interação social, padrões repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular. Existem vários níveis e o diagnóstico clínico precoce é fundamental. O diagnóstico é clínico, infelizmente hoje a gente não tem nenhum exame que a gente faça para comprovar o transtorno do espectro autista, então a gente segue critérios clínicos do DSM, que hoje é o que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de todos os transtornos psiquiátricos, incluindo o transtorno do espectro autista. Então a gente tem uma série de critérios clínicos para a gente poder firmar esse diagnóstico. E a gente vai observar exatamente que a criança ela vai ter dificuldade nessas 4 esferas. Na esfera da interação, da linguagem, do comportamento, da disfunção sensorial. O preconceito, a falta de informação e a restrição de acesso social e educacional são os principais desafios enfrentados pelos autistas e suas famílias. De causa desconhecida, ele acomete 2 milhões de pessoas no Brasil, sendo 4 vezes mais frequente entre os meninos.
Em Natal, 58 famílias participam da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Ainda há muito preconceito, porque o autismo ele tem um comprometimento no comportamento, né? Então, eles não têm um comportamento aceito socialmente, né? Às vezes eles são muito agitados, chegam a ser agressivos em alguns momentos quando alguma coisa sai do controle deles. Então, e tudo isso aí pode influenciar no preconceito das pessoas e não aceitação na sociedade. Nós, pais de autista, nós pensamos no direito, né? O direito do meu filho está em sala de aula, mas também nós temos que pensar no direito da criança típica, né? O meu é típico, mas aquelas crianças que os pais pagam. Porque tem criança que quer batendo o tempo todo, tempo assim. Diga aí, como é que a criança vai aprender matemática, português, né? Inglês, uma criança batendo o topo, uma criança saindo, uma criança levantando. Então nós temos que pensar em conjunto, nós não temos que pensar só nossas crianças. O tratamento do transtorno de espectro autista é específico para cada caso e consiste no controle do comportamento e, às vezes, tratamento medicamentoso. As abordagens elas são diversas, mas dependendo do grau de comprometimento e de dependência que essa criança apresenta. Tem crianças que ela tem um nível de ansiedade muito grande, a nível fisiológico, de irritabilidade, e ela precisa desse suporte, né? E aí entra a aplicação da medicação pelo neuropediatra e a gente sabe que isso é compreensível, né? Agora, o quanto a gente pode lidar na terapia, né, sem a medicação, melhor. Mas isso não impede, uma coisa não exclui a outra. Durante o período eleitoral, várias pesquisas de intenção de voto são publicadas. Mas você já parou para pensar por que as pesquisas são realizadas? E melhor, qual o grau de confiabilidade? As pesquisas podem revelar antecipadamente os resultados nas urnas, mas também podem surpreender. Várias pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias apontam a direção para onde caminha o eleitor. Embora reflitam o momento, as consultas têm se mostrado com poucas alterações entre uma e outra, o que pode mostrar a confiança nos números. No caso do Rio Grande do Norte, 3 institutos fazendo pesquisa, com variações, né, entre eles, e portanto você pode fazer uma média dos 3 que não vai dar muita disparidade, ou seja, as colocações para governo, as colocações para Senado, as colocações, né, para presidente da República, elas continuam com as mesmas margens, mudando um número ou outro. Jornalista especialista na cobertura política, Ana Ruth Dantas analisa as peculiaridades das atuais pesquisas. Dentre elas, a presença do nome do ex-presidente Lula e também a rejeição a políticos tradicionais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje um dos principais líderes políticos do partido, ainda que do país, aliás, ainda que preso há mais de 4 meses. Agora que a candidatura dele tem toda a chance de não ocorrer, é fato. E aí eu estou amparada na questão técnica da legislação eleitoral. A dúvida é saber o seguinte: qual o tempo que o PT vai, de fato, tirar Lula de cena e colocar Fernando Haddad, e se esse tempo que o PT vai escolher será suficiente para colar o nome de Lula ao de Haddad e transferir automaticamente esses votos. Porque uma situação é um candidato, uma outra situação é o candidato escolher um outro nome completamente diferente. O início do horário eleitoral gratuito também deve influenciar os eleitores, embora o tempo de campanha em rádio e TV seja mais curto. A possibilidade de transferência de votos também deve ser um fator a ser considerado. A campanha esse ano era diferente, ele tem um programa eleitoral muito curto, a possibilidade dele ter a impactação que teve em outras eleições é menor, certamente, né? Tem um fato que não se sabe que vai se manter, eu acho da hipótese que ele não se mantém tal qual, que é o não voto, ou seja, a abstenção, né, devido à desilusão com a política, nós sempre temos um grau de abstenção constante nas eleições. Nós temos o Plano Nacional, um candidato que hoje está aí em 4º lugar nas pesquisas, e eu faço referência, claro, a Geraldo Alckmin, que vai ter mais da metade do tempo total no rádio e na televisão. E, por outro lado, um candidato que está em 2º lugar nas pesquisas, um Jair Bolsonaro, que vai ter 8 segundos. A pergunta que se faz hoje é: o pouco tempo de Bolsonaro vai conseguir mantê-lo no palanque eletrônico com
com capacidade e capilaridade eleitoral para permanecer entre os líderes, Geraldo Alckmin, com toda a dificuldade que tem para decolar sua candidatura, conseguirá reverter quando estiver na telinha? No plano local, a gente também tem um candidato, que é o governador Robson Faria, hoje aparecendo em terceiro, algumas pesquisas em segundo lugar, empate técnico, no processo, enfim, nas pesquisas que estão postas. Agora, ele vai ter o maior tempo de rádio e televisão. Até que ponto esse tempo maior de rádio e televisão dos candidatos, eles terão competência junto aos seus marqueteiros para reverter em voto? É uma grande incógnita. O percentual de abstenções chama atenção nas últimas pesquisas. O principal motivo, que não deve levar o eleitor às urnas, é principalmente o descrédito e a crise na política do país, em meio a tantos escândalos. A crise na política brasileira, de uma forma geral, ela é muito grave e, claro, que ela atinge os políticos. E é por essa crise que nós temos hoje um eleitor tão decepcionado, tão frustrado, tão indignado, que, por vezes, ele simplesmente abdica do direito democrático de votar. Embora figurem como uma possível prévia do resultado das urnas, quem acompanha as pesquisas e o cenário político avalia que há possibilidade de mudanças até o dia do pleito. Radicais, eu acho difícil que aconteça. Agora é possível acontecer mudanças, sim. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta quinta-feira. Nesta quinta, o candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem uma entrevista na Rádio 95 de Mossoró ao meio-dia. À 1 da tarde, ele tem um almoço com correligionários em Mossoró. Às 5 da tarde, concede entrevista à Rádio 89 FM de Açu. A candidata Fátima Bezerra tem às 8 da manhã uma caravana na região agreste. Já o candidato Dário Barbosa, do PSDU, faz panfletagem junto a trabalhadores da limpeza às 6 da manhã. Às 9, ele participa de protesto de servidores da saúde, nas proximidades do Hospital Valfredo Gugel. Às 11 da manhã, grava vídeo para o programa eleitoral. Já o candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9 da manhã a gravação do programa eleitoral. Às 5 da tarde, um encontro com lideranças do município de São José de Mipibu. Às 7 da noite, reunião com lideranças no bairro Petrópolis. O candidato Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, tem às 8 da manhã gravação de horário eleitoral. Às 2 da tarde, visita apoiadores e correligionários. Às 6 da noite, reunião com a equipe de coordenação da campanha. Já Robson Farias, do PSD, tem às 9 da manhã uma reunião com assessores em Natal. À 1h30 da tarde, ele concede entrevista ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra. Às 7 da noite, participa da Caravana da Verdade em São José do Campestre, na região do Trairi. O candidato Carlos Alberto, do PSOL, não enviou agenda de campanha no prazo estabelecido. Assim também foi o candidato Herói Bezerra, do PRTB. Começam nesta quinta as inscrições para o concurso público único, com o objetivo de preencher mais de 400 vagas dos níveis médio e superior em 8 prefeituras e 7 câmaras municipais do interior do estado. Luísa Mendes. Organizado pela FUNCERN, o concurso público terá provas de nível médio e superior, com salários variando de R$ 954 até R$ 10.000. A carga horária semanal pode variar de 30 a 40 horas. As inscrições elas seguem até o dia 23 de setembro e as provas estão previstas para acontecer no dia 21 de outubro. Pelo edital, as inscrições para nível médio custam R$ 80 e de nível superior, R$ 100. Confira agora em quais cidades estão as vagas oferecidas. Para a Prefeitura de Santa Cruz serão 56 vagas. Cidade de Coronel Ezequiel terá 39 vagas. Campo Redondo, 66 vagas. Lajes Pintadas, 72 vagas. São Bento do Trairi, 30 vagas. Jaçanã, 76 vagas. Japi, 42 vagas e Santo Antônio, 58 vagas. Nas câmaras municipais, as vagas estão em Japi, 2 vagas,
Campo Redondo, 2 vagas, São Bento do Trairi, 3 vagas, Coronel Ezequiel, 3 vagas e Santa Cruz, com 7 vagas. O edital completo do concurso você confere no site da FUNCERN, que é o www.funcern.br. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Natal foi palco do primeiro encontro de bibliotecas públicas e reuniu profissionais da educação do Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Ceará. Em meio às discussões sobre a importância da leitura, segue fechada desde 2012 em Natal a Biblioteca Câmara Cascudo. O Teatro de Cultura Chico Daniel recebeu o primeiro encontro de bibliotecas públicas do estado. 11 municípios do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, enviaram profissionais de educação e cultura para o evento, que contou com a presença de representantes do Ministério da Cultura. Hoje nós temos a Lei 13.696 de 2018, que foi recentemente sancionada. É uma lei federal que constitui o Plano Nacional de Livre Leitura. Então, a partir de agora, a gente precisa formar uma grande rede de políticas locais. O estado possui atualmente 148 bibliotecas municipais, mas a única estadual está fechada. A Biblioteca Pública Câmara Cascudo está assim, com as portas fechadas desde 2012. Ela é a única que pertence ao estado. Segundo a Fundação José Augusto, ela deverá ser reaberta no dia 30 de outubro deste ano. Na frente da biblioteca, uma placa mostra que a obra deveria ser entregue em outubro de 2017. Estamos entregando a Natal, ao Rio Grande do Norte, a Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, dotada de galeria de arte, espaço de leitura para criança, café, um sistema moderno de anti-incêndio que não tinha. Segundo o coordenador do setor de livro, leitura e biblioteca da Fundação José Augusto, alterações no projeto de reforma e a burocracia na liberação de recursos atrasaram as obras. Qualquer obra atrasa, né? Também teve algumas alterações e essas alterações no projeto obrigaram o MINC a não liberar o restante dos recursos que nós precisávamos para concluir a obra. Mas, enfim, depois de 2 anos de muita negociação, a gente conseguiu desfazer esse nó. Para a representante do Ministério da Cultura, a escassez de bibliotecas públicas estaduais é uma realidade em todo o estado. Poucos estados possuem mais de uma. A ideia é que ela seja orientadora, né, que ela abarque o sistema estadual de bibliotecas públicas e que os municípios se reportem a essa biblioteca estadual como a matriz de uma grande rede de bibliotecas municipais. As ações que serão realizadas durante a campanha Setembro Cidadão foram discutidas nesta quarta pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Ramon Eric está concluindo o ensino médio. Durante o tempo de estudante, ele presenciou inúmeras cenas de falta de respeito entre os colegas, casos até mesmo de bullying. Acho que foi uma falta de respeito isso, e a pessoa pode até levar para a vida, levam para a vida, né? Assim. Pensando em dar um basta nisso, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, desde 2016, distribui cartilhas sobre cidadania nas escolas estaduais. A professora aprovou o material. É muito importante essa cartilha em nossas escolas, porque ela vai levar aos nossos alunos essa consciência de cidadania, de direitos e de deveres. E, sobretudo, as questões de estar com o outro, amando e respeitando. Jabas Medeiros é um dos idealizadores do conteúdo. O livreto integra as ações do Setembro Cidadão, que teve a cerimônia de abertura na manhã de hoje, no auditório da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. A campanha chega este ano à 3ª edição e tem o objetivo de disseminar uma educação que conserve valores universais para a formação dos jovens. É uma educação que ela difere da educação técnica, da história, da geografia, do português, da matemática, mas fazendo com que as pessoas consigam viver em melhor harmonia. Então a gente poderia dar um exemplo do não estacionar em vaga de idoso, respeitar a faixa de pedestre, não ultrapassar sinal vermelho. Tudo isso se chama educação cidadã. Durante o mês de setembro, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura vai realizar uma série de ações cidadãs, como apresentações culturais e palestras educativas. A Secretaria está trabalhando uma cartilha de A a Z, onde tem diversas estratégias metodológicas, didáticas, conteúdos. É uma ferramenta a mais para o professor, para o educador, para a escola. É uma ferramenta para que seja trabalhada no projeto político-pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem. Dia 26 de setembro, nós estaremos aqui
fazendo uma culminância de todos os trabalhos produzidos a partir dessa cartilha. A Defensoria Pública fará neste sábado atendimento jurídico gratuito em Parnamirim. As informações com a repórter Simone Silva. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte oferece atendimento jurídico no próximo sábado, dentro do projeto Nossa Comunidade. A ação ocorre das 9 às 12 horas na comunidade Santa Júlia, na Escola Jaciara Medeiros. Durante a ação, serão oferecidas orientações e conciliações para casos de divórcio, pedidos de pensão alimentícia e também reconhecimento de paternidade. O projeto Nossa Comunidade é realizado pela Promotoria de Justiça de Parnamirim e objetiva movimentar toda a sociedade na promoção dos direitos de cidadania. Simone Silva para o Câmara Repórter. No projeto Quartas Clássicas, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte recebe um convidado bem especial. E quem vai contar pra gente quem é ele é a repórter Luísa Mendes. Este é o 5º concerto oficial do movimento sinfônico Quartas Clássicas, que acontece no Teatro Riachuelo. Além da participação do solista italiano, o projeto também traz a apresentação do concerto Requiem de Mozart, que terá a participação do coral Canto do Povo e do grupo Ópera dell'Arte. O evento acontece a partir das 8 da noite e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Teatro Riachuelo. Lembrando que cada pessoa pode retirar até 2 ingressos por CPF. No próximo bloco, não perca a entrevista do dia. A minha convidada é a advogada Lucineide Freire. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Aguarde! Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. De volta com o Câmara Repórter e a minha convidada já está aqui, é a doutora Lucineide Freire, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Seja bem-vinda e obrigada, viu? Muito obrigada, digo eu. Vamos falar sobre um evento promovido pela OAB nesta quinta-feira, Roda de Conversa. Doutora Lucineide, que roda de conversa é essa? Bem, na verdade nós queremos reunir pessoas que trabalham com a rede de atendimento a mulher? Da mulher. Queremos ouvir de cada uma como é que realmente funciona, ainda que eu particularmente saiba bem, já que participo de vários grupos em relação a isso. Mas, por exemplo, a delegada Ana Alexandrino, que realmente faz um excelente trabalho lá na DEAN, Zona Norte. Vamos ouvir a Érica Canuto, que faz o trabalho da promotoria, justiça, exatamente, né? E aí conhece toda a questão processuais. Vamos ouvir a defensora pública, a doutora Ana Raimundo, que faz esse trabalho também muito bem e sabe como é que funciona. E vamos ouvir também a Aparecida França, que foi secretária da CEMOL por 3 anos. E muito do que existe está aí funcionando, não é? Então, nós queremos, fora essas 4, nós temos 5 advogadas, eu inclusive, que vamos debater. O que nós queremos é que elas falem o que é que está funcionando. A Lei Maria da Penha está consolidada, tudo bem, agora precisamos trabalhar mais. Não é só existir a lei, tá? Ela precisa crescer, ela precisa evoluir. Não é só ter a Maria da Penha, não é isso. O foco é discutir, então, a rede de atendimento à mulher vítima de violência. O que temos, o que podemos fazer, o que podemos mudar. E aquilo que não podemos mudar, vamos requerer aos governos, tanto municipal quanto estadual. Precisa funcionar. Nós não temos, por exemplo, temos uma casa-abrigo municipal, mas não temos estadual. Tá certo? Então, você pensa em todos esses estados que não tem. O CREA também, o Centro de Referência, precisa existir. Quer dizer, são situações muito difíceis para as mulheres. As DEANs fecharem final de semana é inconcebível. Desde 2009 que nós brigamos com isso. Nós falamos e pedimos
Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos discutir, colocar os pontos, o que está realmente acontecendo hoje em todas as áreas. Vamos discutir o contexto da violência também, que a mulher vive. Há questões como violência institucional também em delegacias contra a mulher, existem realmente. Nós queremos que a delegacia fique 24 horas também. É uma coisa que a mulher precisa. Então, não adianta apenas ter a lei, tem que obedecer, porque ela é muito clara. Agora, está demorando a efetivação dela. Tem que implementar. A senhora falou só Natal que tem uma casa-abrigo. Então, o ideal é que outras unidades existissem no Estado, é isso? O Estado precisa ter casa-abrigo. Precisa. Convenhamos, não precisa uma casa-abrigo em cada cidade, em cada município, não é? Mas poderia ser regional, não é? Como está acontecendo, que não é possível. Parnamirim tem um convênio com o Natal, com o município de Natal. Então, em razão a isso, a casa-abrigo recebe as mulheres de Parnamirim. Mas e a mulher do interior do Estado? Estado? E a mulher do interior de Caicó, e a mulher de Mossoró, enfim. E a mulher de Parelhas, que está no pau dos ferros. Então, é complicado. O atendimento na delegacia comum, que é muito mais difícil, não tem sala lilás, não tem centro de atendimento, nada. É muito difícil. Então, a gente precisa abrir isso, a gente precisa chegar. Aquela mulher que está lá quietinha, sabe? Aquela mulher, inclusive agricultora. Nós Aquela estamos mulher na que cidade. já foi agredida, foi ameaçada e que se não houver uma atitude mais efetiva, pode acontecer algo pior. Pode, com certeza. Ela precisa ficar ciente, né? Acolhida e ficar ciente das possibilidades. Agora, não é só isso, Amanda. O que nós queremos também é que se possa capacitar essas mulheres. Agora, capacitar e mostrar onde que ela vai trabalhar. Tem que haver uma política nesse sentido. Eu sei que a CEMU fez vários cursos, está fazendo, inclusive, só que capacita as mulheres, que garantia que essas mulheres têm do trabalho. Então, precisa de uma política para isso. Uma política governamental. De inserção definitivamente no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Da mesma maneira, a ministra Carmen Lúcia colocou isso em relação aos TJs. Então, vamos fazer isso com as mulheres. Eu mesma conheço pedreiras, gesseiras, que fizeram o curso da CEMU. Só que onde elas estão? Então, tem que haver alguma política para que as empresas contratem essas mulheres. Essa questão das medidas protetivas, doutora Lucineide, vai ser um assunto também que vai entrar em discussão? Tudo será. Porque o que é que percebe na maioria dos casos? É que a justiça determina a medida protetiva, mas o agressor não cumpre. Aí que está. Aí vamos para a Patrulha Maria da Penha. Vamos. Não é? Inclusive, eu solicitei à deputada Cristina Dantas para que ela fizesse um projeto de lei em relação a isso. Colocar a tornozeleira no agressor. Isso é bem interessante, não é? Vai saber onde realmente ele está, porque da medida protetiva, e infelizmente nós vemos que eles terminam, não todos, mas terminam se aproximando e matando as nossas mulheres. Então, isso seria bem interessante. Agora, também tem que haver o acompanhamento dessa mulher. Ela recebeu a medida protetiva, e daí? Ela vai para casa? Quem está acompanhando? Como é que está vendo? A política tem que funcionar, porque ela vai ficar só. Não é verdade? Porque normalmente se tira a mulher, que é interessante, né? Ela foi agredida, ela sai e vai para casa-abrigo, ele fica em casa. Aí já entra toda a história, às vezes quer separar, e aí somos os advogados que vão fazer. Mas, de qualquer maneira, isso precisa ser resolvido. Ela simplesmente não sai. E se ela trabalha, então, digamos, ela fica 10 dias lá, mas ela precisa voltar para trabalhar, ela não vai perder o emprego, porque isso já é lei, né? Mas ela precisa voltar à vida. Ela não pode abrir mão do trabalho, da família, da convivência com os amigos, com os vizinhos, por causa de um agressor. Por causa de um agressor. Quem tem que sofrer esse tipo de punição é ele. É quem comete o crime, Com certeza. Inclusive, vamos discutir também essa socialização dele, que é um trabalho que o Navide faz, muito boa, e que até agora está funcionando bem, mas a gente quer que isso aconteça no estado inteiro. Isso acontece muito bem aqui. Esse trabalho que a doutora Lucineide está falando agora é em relação a homens que são denunciados pelas esposas por agressão e eles passam por um tratamento, por um acompanhamento. Ou seja, é um processo onde os homens aprendem
que o que eles estão fazendo não é correto, não é certo e não se deve ser repetido. Inclusive, sobre esse assunto, doutora Lucineide, eu queria que a senhora falasse também em relação a combater a cultura do machismo. Isso. Esse é um assunto que a gente tem que também massificar aí, não é? Porque a gente sabe que o machismo, inclusive, não existe só da parte dos homens, viu, minha gente? Não. Existe também muita mulher machista por aí, Verdade, não é, doutora? É verdade. Ruim, não é saber disso, mas eu acredito que quanto mais as pessoas se envolvem, inclusive nós chamamos muito os homens para participarem. E eu acho interessante que tem participado muito na OAB. Os homens têm participado, e de várias idades, tá? E ficamos muito felizes quando vemos homens de 50, 60 anos, não é porque os mais jovens já têm os pais ou as mães que estão falando sobre isso. Porque tem que mudar essa cabeça do homem. Acho que ser feminista é ser contra o homem. Não tem nada a ver. Ser feminista é conhecer os seus direitos. Não tem nada a ver com cobrar. E cobrar. Todos eles, né? Exatamente. Então, a gente precisa de que eles entendam que todos são iguais. Então, no momento que há esse entendimento, tá? A igualdade de direitos, então eu tenho o direito a ter um trabalho digno, eu tenho o direito a ser enfermeira, ele tem direito a ser enfermeira, eu tenho o direito a ter o mesmo salário igual. Quer dizer, nós precisamos acabar com isso. E só nos resta continuar falando, continuar debatendo e conseguir políticas públicas para que isso seja resolvido definitivamente. Doutora Lucineide Freire, vamos reforçar aqui o evento nesta quinta-feira, todo mundo está convidado. Nesta quinta-feira, todo mundo está convidado, inclusive, no final de todo esse debate, vamos elaborar uma carta propositiva para os candidatos a governo do Estado. Nós queremos que eles nos digam o que pretendem enquanto as políticas públicas para as mulheres no Estado do Rio Grande do Norte. Essa carta, então, também vai dar sugestões, né? Exatamente. Para um plano de governo, Para um plano de governo, isso. Ok. Todo mundo convidado, então, tá bom? Doutora Lucineide Freire, muito obrigada pela sua entrevista, muito viu? Obrigada. Boa sorte aí, à frente da comissão e à frente desse trabalho, tá? Que todas sejam presentes, né? Vamos lá amanhã. Os homens também, é importante. Os homens, com certeza. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Nós voltamos na quinta-feira com muito mais informação. Muito obrigada, tchau, tchau e até lá!